A história da Babilônia nos apresenta uma das mais incríveis civilizações da antiguidade, com uma cultura e civilização notáveis que floresceram nas margens dos rios Tigre e Eufrates, na região conhecida como Mesopotâmia, atual Iraque. Seu desenvolvimento nas ciências trouxe grandes progressos para a humanidade, especialmente na arquitetura e na matemática, sem falar no Código de Hammurabi. Vamos destacar alguns dos principais pontos da história da Babilônia, incluindo seus governantes mais influentes, os famosos jardins suspensos da Babilônia e algumas das descobertas arqueológicas significativas. Período Antigo da Babilônia. O período antigo da Babilônia foi marcado pela ascensão da cidade como uma potência regional sob o governo do rei Hammurabi. Hammurabi reinou na Babilônia por volta de 1792 a.C. a 1750 a.C., durante o que é conhecido como o período da primeira dinastia da Babilônia. Ele é mais conhecido por seu Código de Hammurabi, que é um dos conjuntos de leis escritas mais antigos e abrangentes da história e foi inscrito em uma estela de pedra de aproximadamente 2,25 metros de altura, que foi colocada publicamente para que todos pudessem ver e compreender as leis da terra. Este código consistia em 282 leis que cobriam uma ampla gama de assuntos, incluindo questões de propriedade, comércio, família, casamento, escravidão e responsabilidade legal. Hammurabi estabeleceu um princípio fundamental de justiça, conhecido pela famosa frase olho por olho, dente por dente, que refletia a ideia de punição equivalente para crimes. Organização da sociedade na Babilônia. A sociedade da Babilônia na época de Hammurabi era altamente estratificada. No topo da hierarquia estava o rei, que também era considerado o representante dos deuses na terra. Abaixo dele estavam a aristocracia, sacerdotes e altos funcionários do governo. A maioria da população consistia em camponeses e trabalhadores, enquanto os escravos eram uma parte significativa da sociedade e frequentemente eram propriedade de pessoas ricas. Economia e comércio. A economia babilônica baseava-se na agricultura e na produção de excedentes alimentares. Os babilônios eram bem conhecidos por suas habilidades em engenharia de irrigação, que lhes permitiam tirar o máximo proveito das águas dos rios Tigre e Eufrates. Além disso, a Babilônia era um importante centro comercial, com rotas comerciais que se estendiam por toda a Mesopotâmia e além. A cidade de Babilônia era um importante nó nessa rede comercial. Cultura e religião. A religião desempenhava um papel central na vida dos babilônios. Eles adoravam uma variedade de deuses e deusas, com Marduk sendo uma das principais divindades, o que eventualmente o tornaria o deus principal da Babilônia. Os babilônios construíram templos imponentes, conhecidos como zigurates, para honrar seus deuses. Além disso, os babilônios fizeram importantes contribuições para a matemática e a astronomia. Eles desenvolveram um sistema numérico baseado em 60, que é a base para a divisão do tempo em minutos e segundos. Eles também eram observadores astrológicos e desenvolveram um calendário lunar preciso. A dinastia Cassita. A dinastia Cassita foi uma dinastia que governou a Babilônia durante um período significativo na história da Mesopotâmia. Esta dinastia, também conhecida como o Império Cassita, é notável por seu governo que durou aproximadamente de 1531 a.C. até 1155 a.C., tornando-a uma das dinastias mais longevas da história da Mesopotâmia. Os cassitas eram um povo de origem não mesopotâmica, acredita-se que tenham vindo das montanhas Zagros, a leste da Mesopotâmia. Eles conquistaram a cidade de Babilônia e estabeleceram seu próprio império na região. O governo cassita marcou uma ruptura significativa com as tradições anteriores da Mesopotâmia. Eles introduziram sua própria língua, que era não semítica, e sua própria religião, embora tenham adotado muitos elementos da cultura mesopotâmica existente.
Marduk, uma das principais divindades da Babilônia, foi incorporado ao panteão cassita, e os deuses cassitas foram integrados nas crenças babilônicas existentes. Sob o governo cassita, a Babilônia manteve um grau significativo de independência, embora a influência cassita também se estendesse a outras partes da Mesopotâmia. Eles mantiveram relações comerciais com reinos vizinhos e até mesmo com o Egito. No entanto, os governantes cassitas também enfrentaram pressões de reinos vizinhos, como os elamitas, que invadiram a Babilônia em várias ocasiões. O legado da dinastia cassita é marcado por essa fusão de culturas, com a incorporação de elementos cassitas na cultura babilônica existente. Isso inclui a assimilação de divindades cassitas e elementos culturais, como a escrita cuneiforme. A língua cassita desapareceu, mas a influência da dinastia na Babilônia antiga continuou a ser sentida por gerações. O período cassita é um exemplo de como as dinastias estrangeiras podiam deixar uma marca duradoura nas civilizações antigas, mesmo quando suas próprias origens eram distintas das da cultura reinante. A dinastia cassita da Babilônia é um aspecto importante da história mesopotâmica e da diversidade cultural que caracterizou a região ao longo dos séculos. Império Neobabilônico. O Império Neobabilônico, também conhecido como Segundo Império Babilônico e historicamente conhecido como Império Caldeu, é a denominação para uma época de 626 a.C. a 539 a.C., em que os caldeus dominaram a região. Neste tempo governou Nabucodonosor II e outros até sua conquista pelo Império Aquemênida. O Império Neobabilônico, especialmente o reinado de Nabucodonosor II, é uma das fases mais espetaculares da história da Babilônia. Nabucodonosor II é conhecido por suas conquistas militares, incluindo a destruição de Jerusalém e o subsequente exílio dos judeus, evento registrado na Bíblia. Ele também é famoso pela construção de grandiosos projetos arquitetônicos, como os Jardins Suspensos da Babilônia, que eram uma série de terraços ajardinados escalonados que se acreditava terem sido construídos para sua esposa, Amites de Média. Além disso, Nabucodonosor II reconstruiu a cidade de Babilônia com impressionantes estruturas, como os portões de Ishar, que eram enormes estruturas arqueadas cobertas de ladrilhos de esmalte azul decorados com dragões e touros. Também é atribuída a ele a construção do Zigurat de Etemenanque, que serviu como um templo dedicado a Marduk e possivelmente serviu como inspiração para o relato da Torre de Babel na Bíblia. O declínio da Babilônia. O declínio da Babilônia como uma potência regional veio com a conquista persa liderada por Ciro, o Grande, em 539 a.C. Isso marcou o fim do Império Neobabilônico e o início da dominação persa na região. Ciro era conhecido por sua política de tolerância religiosa e permitiu que as diferentes comunidades étnicas e religiosas que viviam sob seu domínio continuassem suas práticas sem perseguição. Descobertas arqueológicas. As escavações arqueológicas na Babilônia revelaram inúmeras descobertas importantes. Os Jardins Suspensos da Babilônia, embora não tenham sido encontrados exatamente como foram descritos na antiguidade, são uma prova da grandiosidade da arquitetura babilônica. As escavações também trouxeram à luz os restos dos portões de Ishar, que são atualmente exibidos no Museu de Pérgamo, em Berlim. Além disso, foram encontradas inscrições, como a famosa Estela de Hammurabi, que forneceu informações valiosas sobre as leis e a justiça na época de Hammurabi. As escavações continuam a revelar mais detalhes sobre a vida e a cultura da antiga Babilônia. A história da Babilônia com sua diversidade cultural é uma tapeçaria rica de civilização, leis, conquistas e arquitetura, e as descobertas arqueológicas continuam a aprofundar nosso entendimento sobre essa antiga e encantadora sociedade. E não esqueça, se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe um like, ative as notificações para nos incentivar a produzir novos instigadores conteúdos para você.